capítulo 13, versículo 33, que diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E o nosso segundo versículo em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vamos ler, a igreja poderia ler todos juntos o versículo 15 novamente? 1, 2, 3 e... eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aleluia. Graças a Deus. Eu fico muito feliz porque na escola bíblica dominical aqui muito se foi falado sobre a fé e também sobre a importância de falarmos sobre a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando, isso é um fato, e muitos estão despercebidos, tá? E hoje eu quero falar com os irmãos. O Senhor colocou assim meu coração durante a semana. Eu preparei aqui, eu cheguei a fazer o esboço, mas nem revisei o esboço. E seja feita a vontade de Deus. Eu quero falar para os irmãos a importância de sermos vigilantes. Muito a gente fala sobre o dever de orar. Muito a gente fala que nós, como cristãos, nós temos que orar. Um cristão, ele tem o dever de orar. Isso já tem sido ensinado constantemente aqui nessa igreja. Quase todos os domingos a gente vê e a gente ouve, a gente vê lições e a gente ouve a lição, a gente ouve o ensinamento sobre o dever de orar. Porém, nós não podemos ignorar a importância de vigiar. O versículo em que a gente leu no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, ele começa dizendo: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Esse versículo, se a gente for levar para a referência de Mateus capítulo 24, aonde Jesus senta lá no Monte das Oliveiras e os seus discípulos se chegam a ele e ele começa então a dar o sermão do tempo do fim. E aí, essa mesma referência, ela antecede a passagem aonde Jesus Cristo fala dos dois servos, o servo prudente e o servo infiel, aonde o seu senhor sai e confia a seus dois servos que cuide dos seus bens. E aí Jesus Cristo, ele ensina nesse sermão e nessa parábola de que um servo, ele foi prudente, ele cuidou bem das coisas do seu senhor, ele foi um servo despenseiro, ele cuidou da despensa do seu senhor, ou seja, ele alimentava bem os outros servos que lhe estavam incumbidos de ser alimentado. Porém, o outro servo mau, ele se aproveitou da sua situação, da sua posição superior em que foi colocado, e a Bíblia diz, Jesus Cristo conta de que esse servo, ele maltratava os outros servos, visto que na sua visão, no seu ponto de vista, o seu senhor demoraria a voltar. Então ele poderia ficar tranquilo. Ou seja, esse primeiro versículo ele está dentro de uma passagem escatológica. Porém, nós podemos tirar essa passagem e aplicar nos nossos dias. Muitos irmãos dentro da igreja estão perdendo a vigilância.
Muitos irmãos, como foi dito na escola bíblica dominical, pelo fato de muitas igrejas não estarem mais se preocupando em ensinar que Jesus é a salvação e que Ele está voltando para buscar a sua igreja, muitos estão perdendo essa fé. Muitos estão parando de crer. Continuam cristãos, podemos assim dizer, continuam crentes, mas não se importam com o dia e nem a hora que Jesus Cristo voltará. E aí a gente vem para Apocalipse, o livro profético, como a gente tem aprendido na escola bíblica dominical. Apocalipse agora vem dizer que as palavras de Jesus Cristo que diz assim: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E é nesse versículo que eu quero entrar. Veja que ele diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E você já parou para pensar, obviamente, no significado dessas vestes? Você já parou para pensar que vestes são essas? Por que ele manda vigiar e guardar as suas vestes? Guardar as suas vestes não é dobrá-la, enfiar no guarda-roupa, mas guardar de tomar cuidado. Cuide das suas vestes. Ou seja, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Para que a gente possa entender que vestes são essas, a gente tem que olhar lá para o início de tudo. A gente tem que voltar lá em Gênesis. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o pecado, como os irmãos todos já conhecem, o pecado ele corrompe o homem, ele deprava o homem, ou seja, o homem perde a sua essência. Você já parou para pensar, talvez, que a aparência que nós temos hoje, talvez, não seria exatamente a aparência que nós deveríamos ter? Hoje a gente se olha no espelho e a gente vê como Deus nos formou, porque a partir de Adão e Eva, o mundo cresceu, o mundo foi povoado, e assim se deu origem a todas as nações, a todos os povos, e a Bíblia nos diz que nós já nascemos no pecado. Já foi dito na escola dominical: o mundo jaz no maligno. Então nós já nascemos corrompidos. Mas você já parou para pensar que o homem perdeu a sua essência? O pecado corrompeu o homem. E assim, a nossa aparência de hoje talvez não seja a aparência original que deveria ser no Jardim do Éden. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E quando eles pecam, eles sentem vergonha por estarem nus. E aí a Bíblia vem dizer em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, que ele diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram, ou seja, costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. As primeiras roupas do homem. Quando ele reconhece que está nu, então ele cose. Ele pega folhas de figueiras e cose para si aventais. Porém, esse esforço de Adão e Eva em coser para si aventais não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Porque no versículo 21, nós vemos, do capítulo 3, que o próprio Deus, ele troca as vestes de Adão e Eva. No versículo 21, ele diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, Deus
não se satisfez, obviamente, não estamos falando em si do ato do pecado, mas sim vamos focar na veste. Deus, é como se Deus falasse assim, olha, vocês pecaram, erraram, corromperam a sua imagem e ainda estão tentando disfarçar com folhas de figueiras. Está ruim. Toma aqui para vós peles. Então Deus faz uma túnica e veste eles com essa túnica de pele. Se a gente for ver em algumas outras traduções, a gente vai ver que esse avental que eles fizeram de folha, algumas outras traduções diz que eram só uma cinta de folhas de figueira, nos dá a impressão de que o homem tentou cobrir somente da cintura para baixo. Então o homem não tinha noção do que ele deveria esconder, digamos assim. E aí nós entendemos que o homem ele cobre da cintura para baixo. Porém, como nós lemos, mais adiante Deus pega e faz uma túnica de pele para eles. Mas por que ele fez isso? Será que as folhas da figueira não eram muito confortáveis? Será que elas eram fracas, de pouca qualidade, então Deus se preocupou em dar uma coisa melhor para eles? Será? Talvez sim, mas a resposta em que eu vejo é que já no Jardim do Éden, o Senhor, nosso Deus, já sacrificou algum animal para arrancar a pele e dar para eles. Para que houvesse pele, algum animal em meio à criação já teve que morrer. Para que houvesse uma túnica bonita e quentinha, um conforto, algum animal já teve que morrer. É o que eu interpreto dentro dessa passagem. Deus tinha o poder de fazer surgir uma pele? Sim, Deus tinha o poder, tem o poder. Só que dentro de toda a história da Bíblia, de toda a mensagem da Bíblia, me leva a crer que algum animal morreu para que houvesse a pele. E essa pele se fez em túnica para que o homem se vestisse. Ou seja, olhando para esse lado, nós vemos que um animal teve que morrer para cobrir o pecado do homem. Desde o início, o Senhor declarou que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando você peca, alguém teve que morrer, alguma coisa morreu. No passado, animais morriam para cobrir o pecado do homem. Ou seja, um inocente sempre tem que morrer para cobrir o pecado do homem. No passado, sempre que se pecava, um inocente tinha que morrer para cobrir o pecado do homem. E isso se tornou lei. Se nós formos ver em Levítico, capítulo 17, versículo 11, ele nos diz da seguinte forma: Levítico 17, 11, que diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Se a gente for lá para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, versículo 22, ele vai nos dizer assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou seja, não há remissão. Algum inocente tinha que morrer. Mas voltando para as vestimentas.
Os irmãos já entendem, já conhecem muito bem essa parte de alguém teve que morrer. E a gente já vê isso lá no Jardim do Éden. Agora, em Gênesis capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, 3:10. Ele diz assim: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Ou seja, o homem pecador aprendeu a se cobrir. Se a gente for ver a tradução de se vestir, de vestes, né? Ou se vestir, é justamente encobrir, tapar, esconder. E aí Adão, ao ouvir a voz do Senhor, ele diz assim: eu ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e então me escondi. Tanto as vestes de Adão, como as nossas vestes modernas hoje, do nosso cotidiano, que não são de pele, tá? Tem um outro significado. Às vezes a gente fica de olho nas nossas vestes e a gente pensa: nossa, o homem agora ele tem que se vestir. Mas por quê? As vestes agora representam em nós, ou servem, foram feitas para cobrir essa aparência corrompida do ser humano. As vestes que vestimos hoje servem para cobrir a aparência corrompida do ser humano. Um versículo que foi lido na escola bíblica dominical, que eu também coloquei aqui, Romanos 3:23. Por que estamos corrompidos? O homem foi destituído da glória de Deus ao pecar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o ser humano ficou feio. O ser humano agora não tem mais a sua pureza original. O ser humano agora, ele está corrompido. Lembra quando eu disse que lá no começo, que talvez a nossa aparência hoje seria diferente se o homem não tivesse se corrompido no Jardim do Éden? A nossa aparência hoje seria diferente. E me faz pensar, por exemplo, de o homem no Jardim do Éden, ele tinha um contato direto com Deus. Portanto, a voz de Deus soava pelo jardim, e a Bíblia diz que Deus conversava com Adão. O homem tinha esse contato direto. O pecado nos afastou de Deus. Só que quando a gente olha para Moisés, por exemplo, quando Moisés está no monte falando com Deus, Êxodo capítulo 34, versículo 29. Êxodo 34, 29, ele vem nos dizer a seguinte forma, que diz assim: e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e aí Moisés trazia as tábuas do testemunho em sua mão, ou seja, os 10 mandamentos. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Imagina que a nossa aparência hoje deveria ser algo resplandecente, porque tínhamos, como homem, contato direto com Deus. Nós poderíamos falar diretamente com Deus. Deus descia ao Jardim do Éden, passeava com Adão, e aí falava com Adão, e Adão tinha esse relacionamento. Agora, o pecado afasta a gente de Deus. E por perdermos essa semelhança, por perdermos esse semblante original, talvez, podemos assim dizer, do Jardim do Éden, ficamos corrompidos e agora
o ser humano se tornou depravado moral e fisicamente. O ser humano está depravadamente corrompido, moralmente corrompido. Podemos ver os animais, por exemplo, continuam da mesma forma como nascem, mas nós, seres humanos, nós temos que nos vestir, ou senão se torna uma coisa imoral. Essa vestimenta agora tem a necessidade de esconder essa ferramenta pecadora que nós nos tornamos. Essa vestimenta que esconde o nosso corpo corrompido. Nós temos a necessidade de esconder o nosso corpo. Ou seja, as primeiras roupas não foram feitas somente para proteger o homem da tempestade, do frio, do calor, do tempo, da chuva. Porém, no âmbito espiritual, as nossas vestes são confissões do nosso caráter pecador. Quando nós olhamos para nós e precisamos nos vestir, a nossa vestimenta hoje mostra para nós que nós estamos corrompidos, que nós fomos corrompidos. E por isso hoje precisamos nos cobrir. No âmbito espiritual, as nossas vestes revelam o nosso caráter pecador. Ou seja, usamos as vestes como uma maneira de confessar a Deus o que nós não somos e o que nós deveríamos ser. Quando você se veste de manhã, a gente compra uma roupa bonita, a gente vai lá, se olha no espelho e a gente fica feliz. Porque não, estou com uma roupa bonita, estou elegante. Não, porque essa roupa caiu bem. Nossa, amor, você está muito linda com essa roupa hoje. Porém, no âmbito espiritual, isso não deveria nos alegrar. Porque quando nos vestimos e temos a necessidade de nos vestir, é porque essas vestes estão revelando, olha, você precisa se vestir porque você perdeu aquilo que lhe foi lhe dado no Jardim do Éden. Você precisa se vestir porque hoje você não é mais a mesma coisa como Deus queria que você fosse. Por causa do fruto proibido, nós hoje estamos corrompidos. Por causa de uma atitude do ser humano, do homem, em desobedecer a Deus, nós estamos corrompidos. E é tão corrompido que hoje, se você falar assim, eu quero voltar, a gente vê manifestações por aí, e aí a pessoa fala assim, eu vou expressar a minha inocência, e ela fica nu. Isso não soa mais hoje como um protesto de estou voltando à inocência, mas sim um protesto imoral. Se alguém se apresenta nu em meio à sociedade hoje, é imoral. A pessoa se assusta. Que isso? Presta atenção, cria vergonha, tem criança. Você é casado? Você é casada? Vai botar uma roupa? A nudez pública hoje, ela não é um retorno à inocência, mas é uma rebelião contra a realidade moral. Eu disse e vou dizer novamente, quando você se veste na sua casa e você fica feliz com essa roupa no âmbito espiritual, ela está te dizendo assim, olha, você precisa se vestir, porque você perdeu aquilo que foi dado no homem, para o homem, lá no Jardim do Éden. A sua verdadeira aparência, aquilo que realmente você era, o pecado corrompeu. E hoje você precisa esconder.
E agora Deus ordena o uso das vestimentas para testemunhar a glória que perdemos. Deus mandou fazer vestimenta para os sacerdotes, vestimentas diferentes da do povo. O sacerdote, para entrar no tabernáculo, ele tinha que vestir uma roupa, quando saía, vestir a outra. A roupa que ele andava por fora do tabernáculo era diferente da roupa que ele andava dentro do tabernáculo. Como nós vimos, Adão e Eva vai lá e cosem folhas de figueira para se cobrir. E Deus fala, tira isso e veste isso. Ou seja, quando Deus manda o homem se vestir, sendo Adão e Eva com túnicas de pele, sendo os sacerdotes com túnicas especiais, também nós pensamos nas roupas celestiais que nós vestiremos ao entrar no céu. Roupas essas que serão trocadas, nós seremos transformados. A Bíblia diz que nós, quando entrarmos no céu, nós teremos um novo corpo. É como se as nossas vestes fossem trocadas, ou serão trocadas, pelo linho fino, puro, digna da esposa de Cristo. E nós receberemos na glória, na vida eterna. Essa roupa pecaminosa que nós temos será transformada. Ou seja, a proposta divina não é que a gente retorne à nudez, mas sim que a gente retorne à simplicidade, à santificação, que a gente possa buscar todos os dias, estar todos os dias em comunhão com o nosso Deus. Eu preciso todos os dias. Por isso que eu fico feliz que foi falado muito isso na escola dominical. E eu confesso para os irmãos que eu nem li a lição. E eu vi o título da lição em casa durante a semana, mas eu não sabia exatamente o conteúdo da lição. E me preparei somente para a mensagem. Mas aí foi muito falado sobre o pecado. Foi muito bem aqui exemplificado do homem e o porco, o animal, o porco, que vive na lama. E nós, como pecadores arrependidos, nós nos sujamos nesse mundo. Porém, temos que nos manter limpos. E nós nos esforçamos para nos mantermos limpos. Diferente do animal, que você vai lá e lava e cuida, e quando solta, eu tinha um cachorro lá no Brasil que era assim, não era nem um porco, era um cachorro. Que a gente lavava o cachorro, eu lavava, secava com secador, penteava o pelo do cachorro. Na hora que eu acabava, vai embora, ia para a terra, em cima do carvão, onde a gente botava fogo no lixo, e se enrolava todo, já chegava em casa todo sujo. Existem pessoas que querem viver sujas. E existem pessoas que tentam se manter limpas. Nós iremos nos sujar. Como eu disse, a proposta divina aqui não é que, já que as roupas revelam o nosso caráter pecador, então eu vou retornar à nudez. Não, isso será imoral. Porque agora já passou. Não tem mais como corrigir isso. Isso já foi feito. Jesus já morreu na cruz do Calvário para que nós agora tenhamos as nossas vestes limpas. Para que, ao vestirmos as nossas vestes, a gente reconheça que por baixo dessas vestes tem um instrumento pecador, nós, seres humanos. E as vestes estão cobrindo o nosso pecado. E aí eu anotei aqui, eu faço questão de ler, que é, devemos compreender que as vestes não são destinadas a fazer as pessoas pensarem o que estão sobre elas.
Ou seja, nossa, que roupa bonita, que roupa é essa que você está vestindo? Porém, pelo contrário, são destinadas a dirigir a atenção para o que não está debaixo delas. Sabe o que não está debaixo da sua roupa? Um ser puro. Sabe o que não está debaixo da sua roupa? Um ser transformado. Sabe o que não está debaixo da sua roupa? Um ser que era para ser resplandecente. E nós pecamos. O homem pecou e a partir de um homem o pecado entrou no mundo. Porém, também a partir de um homem entrou a salvação. E aí, Apocalipse ainda, nós vemos no capítulo 22, versículo 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que tenham direito à vida, à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Por um homem, o pecado entrou. Por um homem, a salvação. Nós temos a chance hoje de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E ainda há tempo de purificar as suas vestes. Ainda temos tempo de pedir perdão a Deus. Ainda temos tempo de reparar aqueles erros, de cuidarmos dos erros que cometemos todos os dias. Ainda há tempo, porém, esse tempo está para findar. Jesus está voltando. Vigia a igreja. Não pense que você pode viver de qualquer maneira, porque há 2000 anos que eu ouço que Jesus está voltando, há 2000 anos que se fala que Jesus está voltando. Eu vou para a igreja, eu oro, mas eu toco a minha vida do jeito que eu quiser. Vigia, porque Jesus está voltando. E como a gente leu no primeiro versículo em Apocalipse 16:15, eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que o quê? Que vigia e guarda as suas vestes. Ou seja, toma cuidado das suas vestes, para que não ande nu, porque andar nu é imoral. Andar nu mostra somente o seu caráter pecador, o seu corpo corrompido, e não se vejam as suas vergonhas. Agora lá no capítulo 22, 14, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. No Jardim do Éden tinham duas árvores. Tinha a árvore do conhecimento e tem a árvore da vida. O homem pegou o fruto do conhecimento, o fruto que não era para ele pegar, o fruto do bem e do mal. E aí o homem passou a ter conhecimento daquilo que podemos dizer que Deus não queria aquilo para o homem, embora tudo estivesse no plano de Deus. Mas também há a árvore da vida. Portanto, Adão e Eva foi tirado do Jardim do Éden para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Por isso eles foram tirados, porque também tinha a árvore da vida. E aqui em Apocalipse, no livro profético, no livro que nos revela o fim, que fala de como serão os céus, ele diz que para que tenham direito à árvore da vida, nós voltaremos a ter direito à árvore da vida. Nós poderemos comer do fruto da vida. Nós teremos a vida eterna, mas para isso, as nossas vestes precisam estar limpas. Vigia, igreja. Eu digo novamente, vigia. Não se acomode como aquele servo imprudente que achou que o seu Senhor lhe deu tarefa e foi viajar, então ele pode agora fazer o que ele quiser. Veja que quando Jesus dá o sermão, quando Jesus ensina sobre o princípio das dores, Jesus não está falando para a multidão. Jesus está falando para os seus discípulos. Hoje, para nós, Jesus está falando para nós.
Discípulo é seguidor. Se você segue a Cristo, Deus está falando, Ele estava falando para você, Jesus Cristo estava falando para você, para mim, vigia, olhai, vigiai e orai. Não se atente somente a ficar orando. Ah, Deus, me ajuda, Deus. Deus, me transforma. Deus, me capacita. Mas eu não vigio. A primeira oportunidade eu estou fazendo tudo errado. A primeira oportunidade eu quero tomar outras decisões. Vigia. Eu já falei isso uma vez e vou falar de novo. Cuidado com o que você pede a Deus. As pessoas às vezes tratam a oração como uma coisa muito automática, muito... eu oro. Não estão vigiando com quem estão falando. E tudo que você pede a Deus e você fala com Deus, você vai dar conta daquilo que você está falando com Deus. Então eu não vou pedir mais nada a Deus, então você é um covarde. Não se acovarde. O Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele quer essa comunhão. Por isso Ele deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós restituímos parte dessa comunhão. Porém, para entrar no céu, as nossas vestes precisam estar limpas no sangue do Cordeiro. Amém? E assim eu agradeço.